Fala galera aí de casa, tá começando mais um episódio aqui do GOATcast, né, o nosso podcast aí que fala do esporte americano, especificamente aí do basquete e da NFL. Hoje eu tô um pouco descaracterizado, né, vim com a camisa do timezinho aí que foi eliminado esses tempos atrás, mas hoje vamos falar de esportes americanos. E aí, Dutra, como é que você tá? Fala, Rainer, tô bem e você, fio? Esse final de semana foi só ressaca de basquete e futebol americano. Porque o futebol americano tá na off-season, mas tá rolando também, né? A gente torce, a gente acompanha tudo. Mas eu queria muito falar de basquete hoje, porque, cara, simplesmente o LeBron, mais um degrauzinho pra conversa de GOAT, né? Entrando cada vez mais aí na discussão, né? O cara simplesmente passou o Karl Malone pra ser o segundo maior jogador, segundo maior cestinha da história da NBA. Só atrás de Kareem Abdul-Jabbar, né? Antigamente a pergunta era, será que ele vai conseguir? Hoje em dia é quando ele vai conseguir. E a gente até falou semana passada, né, que pra ele passar o Kareem é questão de tempo, realmente. O LeBron, a gente vê pelo físico dele que ele consegue jogar mais 4 anos aí em alto nível ainda. E ele disse que vai esperar o filho dele entrar na NBA para aposentar, então com certeza o LeBron deve bater aí. Vamos aguardar aí para esse marco histórico já, o segundo lugar já é muito grande, então... LeBron James aí, como sempre, o King. Ele tá a 1.440 pontos só de chegar no Kareem. E pra você ter noção, a pior temporada do LeBron em pontos totais foi a temporada passada, que ele jogou só 45 jogos e ele fez 1.100 pontos. Praticamente metade, né? Não tem como, simplesmente. Ano que vem eu tenho certeza que ele vai conseguir esse feito. E um detalhe importante também que mostra essa disparidade do LeBron com outros jogadores o LeBron tem 200 jogos a menos que o Kareem. Ele vai precisar de no máximo 100 jogos para poder conseguir esses 1.440 pontos. Tudo isso. Nem tudo, mas assim, chutando o máximo, sim. Ele vai ficar nos 100 jogos a menos do Kareem e simplesmente, cara... Sem contar, né, rebotes, assistência que tem mais de 10 mil. O único jogador na história, né? Então. A ter 30k de pontos, 10k rebotes, 10k assistências. A única discussão que pode ter, né, no basquete é LeBron e Jordan e ninguém mais toca os dois. Como eu disse semana passada. E o que pesa pro Jordan é 6 finais, 6 títulos, obviamente. Mas o LeBron também tem muitas finais, tem 4 títulos, e as finais que ele perdeu é o que não tinha jeito. Finais consecutivas, aquela do LeBron, aquela era Golden em Cleveland. Esses dias eu dei uma saudade de ver LeBron contra Curry nas finais, Cleveland e Golden. A gente era feliz, era todo cara. ano, né? Não tinha como. A única certeza que a gente tinha quando começava a NBA era a final vai ser Cleveland e Golden, Curry e LeBron. Na verdade vai ser Curry e LeBron, porque no Heat ele também chegava. Também chegaram. E, cara, é surreal você ver como é que o basquete evolui, novas estrelas vêm. E a gente tava até conversando semana passada sobre a questão das pontuações altas que tá tendo na NBA. Sim. Você tem noção? Cara, desde outubro do ano passado até agora, fevereiro, só tiveram... se não me engano, foram 9 jogos de 50 pontos. E só agora no mês de março. A gente tá aqui hoje, dia 21 de março. 8 jogos, cara. 8 jogos de 50 pontos. A gente comentou semana passada ainda falando, quem será que vai ser o próximo? Eu falei Curry, de aniversário dele. O Curry chegou perto. No dia ele fez 47 pontos. E quem chegou foi o Karl Anthony Towns no mesmo dia de noite. No mesmo dia. A gente perguntou no dia, eu chutei Embiid, você chutou o Curry. Chutei Curry e o Luka, talvez, né? E o KT foi lá, esperou só da meia-noite, meteu 56. E o Trae Young chegou perto também no mesmo dia, 46. E então tá sendo uma temporada de muita pontuação dinâmica, né? Sim. Muitos jogadores aí fazendo 50, 40 pontos todo jogo. Todo dia tem. Então tá sendo gostoso demais assistir basquete esse ano. Não, eu lembro direitinho. Eu cheguei em casa depois da gravação, tava comendo. Do nada o Rainer me manda mensagem. Dutrão, você já viu que já tem um jogador que fez mais de 50 pontos e não foi o Curry. Aí eu falei, mentira. Ele falou, o Towns fez simplesmente 32 pontos em um quarto. E tá quase 60 pontos. Mentira. Ele terminou o terceiro quarto com... 32 pontos? 32, não. Ele fez 32. No total ele já tinha quase 47, eu acho. E no final ele meteu mais uns pontinhos. Então, foi um jogaço do Towns, né? O Towns que, inclusive, deu uma provocada grandíssima aí no Westbrook esses dias. Westbrook, na verdade. A torcida toda do Timberwolves tava lá no estádio gritando, Westbrook. O Beverly também, né? Não pode parar de... o Beverly nunca para, né? Não, o Beverly só sabe Mas falar. o DeRozan já botou ele no lugar dele essa temporada. Botou relaxa. E detalhe, depois do KT ter feito 60 pontos, veio o Curry 50 pontos de novo. Foi back-to-back days e eu lembro de novo. A gente falando, mano, todo mundo fazendo 50 pontos, sendo que a gente não falou. E também foi a segunda vez na história, né, que dois jogadores do mesmo time fizeram 50 pontos em back-to-back days. O Durant tinha feito 53 e o Kyrie fez 50 pontos. E recentemente, né, semana passada, o Sadiq Bey do Detroit, que tem jogado muito bem. O moleque é muito bom. Né, ele fez 51 pontos contra o Orlando. Foi o único jogo do dia. Eu até fiquei feliz porque foi transmitido, né, no Sport TV, transmitido também no YouTube, nas redes de streaming.
Porque, assim, são 2 times que já estão praticamente eliminados. Mas você vê o Saddiq Bey, que é um prospecto muito grande, jogando... Pô, cara, o cara fez 51 pontos, 10 bolas de 3. Essa temporada, os rookies não têm aparecido tanto, pelo menos na primeira metade, não apareceram muito. Mas nessa segunda metade agora da NBA, começaram a surgir jogadores que estão evoluindo muito. Não certamente rookies, alguns segundanistas, obviamente. Mas o Cade Cunningham, por exemplo, jogando muito. O Jalen Suggs voltou a jogar. O Jalen Green também, né? Jalen Green também tá jogando bem. Então, esses meninos estão começando a evoluir. Não são rookies do nível que tivemos nos últimos anos, né? Que já chegaram aí destruindo na liga. Mas mostram que podem ser o futuro, né, da liga. O Detroit mesmo, o Saddiq Bey e o próprio Cade Cunningham aí, pode ser o futuro de Detroit. Por que não? Sim, por que não? E tem também o Evan Mobley que tá liderando pra ganhar o Rook of the Year esse ano, né? Tá jogando muito bem. Joga muito. Eu acho que assim... O time do Cleveland é muito bom, né? É muito novo e muito bom, muito cara. Novo, muito bom. E eu achava que o Darius Garland tinha sido uma péssima escolha, porque já tinha o Colin Sexton, mas eu tô vendo que realmente o Darius Garland é muito bom. E o Colin Sexton assim... ele é tão bom que ele foi pro All-Star Game. O Darius Garland fez o que o Colin Sexton não fez, né? Justamente. E o Evan Mobley tem tudo aí pra também ser um dos futuros de Cleveland, né? Justamente. Junto com o Darius Garland, essa dupla. E o próprio Jarrett Allen. Jarrett Allen também tá se destacando muito. Foi pro All-Star, né? E a gente tá falando de All-Star, a gente também tem que falar do DeRozan, né? Ou melhor, do Chicago Bulls. O que falar do Chicago Bulls, Rainer? Eu deixo pra você. Putz, cara, eu vou te falar. É difícil não colocar o coração no meio. Mas o Chicago tem decepcionado muito, principalmente nesse mês de março. Chicago tinha feito aí um mês de fevereiro praticamente impecável. Foi, né, o mês que o DeRozan teve a sequência aí de 8 jogos seguidos com mais de 35 pontos. Mas depois do All-Star Break, cara, parece que virou uma chave no Chicago. O time não consegue mais marcar. Você não vê um pick and roll sendo feito de forma correta, sabe? Ninguém sabe quem trocar, ninguém sabe quem marcar quem. E eu achei que com a volta do Caruso isso ia mudar, mas o Caruso não voltou 100%. No primeiro jogo, o primeiro jogo da volta do Caruso, o Chicago foi o primeiro jogo que não cedeu 100 pontos desde o último jogo do Caruso. Então, você vê a importância de um jogador defensivo tão poderoso quanto é o Caruso. Mas ele ainda não voltou 100%. O time do Chicago tá abalado, não sei, parece que tá pesando alguma coisa. O Chicago não consegue ganhar de times do top 6. Acho que tem uma vitória no máximo. Não, Chicago, é isso que eu até falar, porque é uma coisa que me deixa muito, assim... Não acreditar muito no Chicago, que você falou essa última sequência de Chicago. Chicago ganhou 2 jogos dos últimos 10. E você falou contra esses top 5. Tem um dado que foi soltaram aí, que o Chicago ele tá 0-15 contra times top 3 de cada conferência. Sim. Você tá falando, pô, falta muita coisa no time. Eu sei que o time tá vivendo com algumas lesões, mas não dá, cara. O DeRozan tá tendo jogos espetaculares, ele tá cansado, dá pra ver. O Lavine baleado. Mas, assim, se o Chicago realmente tá querendo alguma coisa, tem que começar a ganhar desses times. Não tem como você perder pra Filadélfia, pra Milwaukee, pra Miami, que são times que o Chicago tem que ganhar. E a gente vai brigar, né? Sim, pra poder ir pros playoffs, porque o Chicago vai pros playoffs e precisa ver. Eu tava até conversando com você um dia, pô, eu não confio no Vucevic contra um Bam Adebayo, contra o Giannis, contra o Embiid. O Vucevic é um ótimo jogador, só que você não coloca as fichas suas no Vucevic. Não tem como. Porque ele faz um jogo bom e faz 5 jogos péssimos. Parece que ele não sabe jogar basquete mais. Então fica muito difícil. O Vucevic, ano passado, ele foi um jogador espetacular. Ele e o Lavine carregavam o barco do Chicago. E o Kobe White surgiu muito bem. Aí esse ano, que você vai e monta um time pra vencer, o Vucevic parece que aprende a jogar, sente a pressão, não sei. O Vucevic, ele é muito bom no garrafão, mas contra jogadores que têm uma predominância física muito maior, ele não consegue render. Esse Big Three aí tem 70 pontos de média. O Chicago tem 112 por partida. Mais da metade. Então, tipo assim, precisa do Vucevic. Precisa dos 18 pontos dele de média pra poder fazer alguma coisa. Porque se você tira... precisa do Vucevic. Isso é óbvio. Se você tem um Big Three, os 3 tem que jogar. Uhum. Porque senão você não vai pra frente. O DeRozan e o Lavine estão fazendo tudo de possível e impossível. Forçam muita bola, inclusive, porque não acham outras saídas no time pra ajudar. A gente tinha nosso shooter de 3, que era o Lonzo, machucou, tá voltando agora. Patrick Williams tá voltando também, mas já não sei se vai ter tanta vaga no time. A gente tava até conversando sobre isso. Talvez vai ganhar ali 15 minutos, 18 minutos estourando. Não vai passar disso. Não vai passar disso. Patrick Williams era um cara que tinha um potencial muito grande a ser desenvolvido, mas depois da lesão também começou o a ficar mais... Sumo também, ele acendeu bastante. São posições diferentes, mas eu acho que o Patrick Williams provavelmente vai ser trocado na off-season. E Chicago deve ir atrás de reforçar esse time aí, porque eu não vejo Chicago ganhando jogos playoffs esse ano.
acho que cai no primeiro round. Deve tentar um all-in também com outros jogadores nessa troca do Patrick Williams, talvez. Vai ser uma troca boa, né? Porque, real, que nem eu falei, eu não acho que o Chicago vai conseguir alguma coisa. Nessa temporada eu tava achando que o time de Chicago ia conseguir chegar pelo menos nas finais de conferência. Era o que eu esperava, mas... né? Ficou em primeiro lugar aí quase 2 meses. Depois brigando aí com o Heat, primeiro e segundo. E agora perdeu o fôlego. Já tá aí a um jogo e meio de ir pro play-in. Né? Tem que ganhar hoje se não me engano, é do Portland. E não é jogo fácil. Mesmo com o Damian fora. Mesmo com todo mundo, né? O Portland o Josh Hart pode ter uma noite de 40 e tantos pontos que ele teve. Exatamente. O Sid Eleby, que tá jogando muito bem também, o moleque do Portland. O Portland tá cheio de moleque, né? Tipo, aquele negócio. O time de moleque, a gente sempre sabe que vai ter um jogo que eles vão pegar um time muito forte e destruir. Aconteceu isso com o Houston contra os Lakers muito tempo. O Houston ganhou muito jogo de time bom, né? Muito. O Houston tá em último lugar, mas se você pega aquelas 15 vitórias ali, eu acho que, tipo, umas 5 no máximo ele deve ser contra o time grande, que tava em boa fase. Sim. E eu acho que o Chicago, cara, tem que, sei lá, virar a chavinha e voltar a jogar basquete. Billy Donovan não é um técnico muito confiável. Né? A torcida de Chicago não confia tanto no Billy Donovan, eu também não. O Billy Donovan, ele demora muito a pedir tempo quando o time começa a errar muito. Ele não faz os ajustes que tem que ser feitos, né, durante o jogo. Principalmente isso me irrita muito no jogo de Chicago, que é esse trabalho de pick and roll defensivo, que não funciona. Você vê jogador de Chicago correndo a quadra toda atrás de jogador que tá livre porque não consegue trocar a marcação. E isso cansa muito o time, principalmente os principais, o Lavine e o DeRozan. O Lavine já tá baleado. 39 minutos de média é muita coisa. É muita coisa. E o Lavine, você vê que ele não tá bem. Ele tá errando chute que ele não erra normalmente, mesmo que ele consiga fazer ali os 25, 30 pontos dele, mas tá errando coisa que ele geralmente não erra. Isso no meio de jogo ali faz muita diferença. E, cara, o Billy Donovan, eu confesso, ele era muito bom treinador em Oklahoma. Você destacou esses pontos aí, realmente, eu não sei o que aconteceu com o Billy Donovan. Porque, assim, a ideia dos treinadores é continuar evoluindo, ainda mais por mais que ele tenha saído de um time muito bom, que era o Oklahoma, desde a época de Kevin Durant, James Harden, Westbrook, foi evoluindo, né? Tipo assim, evoluindo eu falo brincando, porque foi decaindo o Oklahoma, né? Porque eu falo, foi evoluindo até chegar no que tá hoje, né? Que é esse caos lá, né? O caos controlado, né? Cheio de picks. Vamos ver como é que vai ser. Com algumas pecinhas ali, né? Pra serem usadas. Usou o Shai. O Shai tá jogando muito sempre, meu pai ouviu o Shai. Mas... o Donovan fez um bom trabalho lá, mas em Chicago, onde ele tinha um elenco que parecia dar frutos, agora começou a gerar muita desconfiança. Vamos ver aí, faltam 12 jogos. Se o Chicago conseguir manter aí entre o top 4, ainda há esperança. E numa série de 7 jogos, o time pode achar equilíbrio, né? Playoff é outra competição. E a gente tá falando de Chicago, né? Que é um time que tá mal. Vamos falar de quem tá em ascensão, um time que tá bem, que tá voando e que tem um rapazinho aí querendo entrar na briga de MVP com o Embiid e Jokic. Um tesourinho aí, digamos. Tesouro. Luka Magic. Como não falar de Luka Magic? O Luka começou a temporada balançando um pouco. Foi uma montanha russa, fazia um jogo bom, depois fazia vários jogos maus. Cara, tipo assim, eu falo sempre, nunca vou deixar de falar, eu sou muito fã do Luka. Muito, muito fã. Eu acompanho bastante jogos dos Mavericks por causa dele. E assim, eu lembro direitinho quando o Porzingis veio naquela troca. Eu falei, cara, o Luka tem o que ele tá precisando. Alguém pra jogar com ele? Alguém pra jogar com ele. Por mais que o Porzingis tinha um histórico gigantesco de lesões, eu falei, cara, eu acho que vai dar muito bom isso daí. Só que, cara, quando eu tava vendo os jogos do Mavericks, eu não tava tendo aquela coisa, tipo assim, que eu achei que ia ser. E assim, foi muito, muito, muito ruim ver o Porzingis. Eu comecei a ter raiva do Porzingis, porque ele tava atrapalhando o Luka toda hora. O Porzingão saiu do Knicks como futura estrela da NBA, né? Jogava muito. E no Dallas parece que a coisa não foi ainda com o Porzingis. Faz um jogo bom ali e daqui a pouco ele faz vários jogos ruins. A mesma coisa do Vucevic, parece até. E o Porzingis, ele fazia, como você falou, um jogo bom, você falava, cara, vai engatar. Agora vai. Machuca. E, cara, na hora que estava dando nesse final das trocas, eu falei, cara, o Dallas tá voltando porque... Depois do All-Star Break, o Luka começou a jogar muito. Mas, que nem eu falei, o Luka todos esses anos jogou sozinho. Todo mundo falando, o Luka é o próximo Dirk. Também acho que ele vai ser o próximo Dirk. Mas, pro Luka ser realmente Dirk com um título, ele precisa de jogadores. O Dirk tinha Jason Terry, Jason Kidd, P. Stojakovic, Tyson Chandler. Pode parar aí, Jason Terry e Jason Kidd já acabou. Já então, joga tipo assim, sozinho. E tinha outros jogadores, sem contar. O Dirk precisava de alguém pra ajudar, cara. Sim, o Dirk não era um armador. Ele fazia jogadas, obviamente, muito inteligente. Só que sem ajuda ele não conseguiria fazer ser campeão.
Sim, com certeza. E é o mesmo, é o que a gente já falou da outra vez, ninguém é campeão sozinho. Acho que o único jogador que tem essa capacidade é o LeBron. E o time do Dallas precisa de alguém, velho. Porque o Porzingis, às vezes parece que ele vai ser um bom jogador, parece que vai ser esse apoio que o Lucas precisa, mas Não, ainda bem geralmente... que ele foi trocado, né? Ainda bem. Porque eu acho que, tipo assim, ele ser trocado era essencial. Ainda mais que tava com um relacionamento nada bom. Sim, né, na diretoria, vazou essas coisas que o Luka ficou chateado com isso, que realmente, pela questão, o cara machuca toda hora. Então, tipo assim, mas quando veio a troca com o Washington, eu tava na esperança, porque o Luka, ele é o cara que a gente conversou semana passada, que ele vai fazer a 1, a 2 e a 3 ali tranquilamente. Sim. Então, tipo assim, e o Dallas tem uns backups bons. Ele tem o Jalen Brunson, que tem jogado muito bem. Tem o Tim Hardaway, que tá machucado, mas muito bem. O Hardaway é um excelente matador de bola de 3. Sim, mata muita bola. E, cara, eu sempre pensei, o Dallas tem ali na 4, na 5. Tem o Dwight Powell, o Maxi Kleber, o Dorian Finney-Smith. Só que precisava de alguém ali. E assim, eu falava, por isso que eu falava que eu achava que o Porzingis era uma boa, que ele podia fazer a 4 e a 5. Aí o Dallas me vai lá e me troca com o Washington pelo Spencer Dinwiddie e o Davis Bertans. Eu falei, cara... Acabou. Porque o Bertans é um cara que simplesmente mata 7 bolas de 3 no jogo, joga 10 sem matar nada e pronto. E o Dinwiddie é um cara que saiu bem de Brooklyn, só que aí ele chega no Washington para ganhar mais dinheiro, para jogar com o Bradley Beal, não dá uma química muito boa, e o que acontece? Ele é trocado. E quando ele veio pro Dallas, eu falei, cara, o que o Dallas tá querendo com outro cara, outro armador, o cara que vai jogar com o Luka? Mais jogador no mesmo lugar, ninguém no garrafão. Sim, e sendo que a bola tem que ser no Luka, tem que ser como um LeBron, a bola no Luka. O Luka infiltra, o Luka dá step back, o Luka faz pick and roll, ele tem que fazer tudo, então você não pode ter outro cara. Só que aí o Dinwiddie começa a jogar bem. Ele e o Luka começam a se entender. Cara, nos últimos jogos do Dallas, o Dallas perdeu os últimos 2 jogos, perdeu pra Charlotte e pra Filadélfia. Só que antes teve jogos contra Nets e Celtics, 2 times que estão muito fortes na conferência ali, na Conferência Leste, brigando pra playoffs. E assim, quem vê o final do jogo, vê e fala, Dinwiddie jogou bem. Porque o Dinwiddie, contra o Boston, ele matou a bola no final, no Buzzer-beater. O Lucas foi dobrado, né, e sobrou pro Dinwiddie. Soltou nele. E contra os Nets, ele simplesmente fez a mesma coisa. Vingou dos Nets, do Dinwiddie. Só que se você pega pra ver o impacto do Luka, o Luka simplesmente, como você falou, ele chamou a marcação. Aí você fala, mas o Luka tinha que ter arremessado. Cara, você vê o IQ do Luka, muito jogador ali, e infiltrar e tentar arremessar e errar. Ele solta no Dinwiddie. E o Dinwiddie livre consegue marcar. E sem contar com essa questão do Dinwiddie tá com essa confiança de 2 jogos com game winners. E mesmo assim o Dallas tendo perdido esses últimos 2 jogos, Philadelphia e Charlotte, eu vejo que eles estão tendo uma química em poucos jogos maior do que a química que o Luka tinha com o Porzingis. 2 derrotas na NBA não quer dizer que o time tá jogando mal. Às vezes você perde o jogo jogando muito bem. Inclusive do 76ers não é demérito nenhum perder, né? Porque pra mim talvez o favorito aí da NBA. Sim, foi um jogo muito bom. O Luka jogou, acho que ele fez 37 pontos. E Charlotte tem o Lamelo. É um jogador que se tiver num dia inspirado, cara, ele ganha o jogo. Então não dá pra você tirar todo o mérito de um time que tá evoluindo por causa de 2 derrotas. E o Dallas tá nessa crescente aí, vamos ver como é que vai se desenhar, né? Falta aí 2 semanas, né, pros playoffs. E tá bem apertada aí as coisas, né? E como eu falei, o Chicago pode ir pro play-in. O Chicago era dado como primeiro e segundo na conferência, né, na leste. E agora tá lá brigando com Cleveland e Toronto já pro play-in. E o Miami se consolidou em primeiro, deve acabar em primeiro, né, seguido ali de Milwaukee e Filadélfia. E tem Boston também, né, são esses 3, vão brigar por essas 3 posições. Mas eu acho que Chicago fica atrás um pouco, deve ficar ali em 5º ou 6º, dependendo, mas eu vejo uma crescente de Chicago nos últimos jogos, tá todo mundo voltando, finalmente o time tá saudável, né, o único que tá jogando baleado é o Lavin, porque ele realmente precisa de uma cirurgia, mas não tem tempo suficiente pra ele fazer e voltar pros playoffs, então ele vai ter que jogar baleado. E... vamos ver como, né, o Chicago enfrenta esses playoffs. Provavelmente deve pegar aí um Boston ou um Philadelphia e o buraco vai ser mais embaixo. E tem essa questão também do play-in, que pra quem não sabe, né, vamos explicar verdade. Um pouco daquele famoso play-in. Todos nós já sabemos, mas cada ano muda a regra, então é bom falar. Play-in são o quê? Os 10 times vão passar pros playoffs, os primeiros 6 vão direto. E os aí outros 4 sétimo ao 10º, um mata-mata. Uma pré-Libertadores, que não entendem, né? Vai ser o 7º contra o 8º. Quem ganhar pega a 7ª colocação. O 6º. Pega a 7ª colocação. 7º, isso. O 9º e o 10º jogam. Quem perder tá fora. Quem ganhar do 9º e o 10º joga com o perdedor do 7º e 8º.
e ganhar, pega a 8ª colocação. Vamos dar um exemplo aqui, pegando a Conferência Leste. Tá uma bagunça. 7º colocado, Toronto. 8º, Brooklyn. Eles fariam um jogo. Vamos supor, Brooklyn ganha de Toronto. Brooklyn pega a 7ª colocação. Aí tem o jogo do 9º contra o 10º. Charlotte contra Atlanta. Atlanta ganha de Charlotte. Aí vai jogar contra o Toronto, que perdeu pro Brooklyn. E quem ganhar, pega a 8ª. vai. É uma bagunça, mas assim... É bem mais complicado que foi nos últimos play-ins. Que era só um jogo, pelo menos. Quem ganhar do 7º e 8º é o 7º, quem ganhar o 9º e o 10º é o 8º. Né, fizeram aí uma espécie de escalada aí com repescagem pro 7º colocado. 7º ou 8º? Não, pro 8º colocado. 7º, 8º. É, 7º e 8º. Quem ganhar dali, né? Quem perder ainda tem mais uma chance. Né? Ficou meio bagunçado, mas... É NBA, né? É o regulamento. Então vamos esperar aí os playoffs, né? Vão começar aí daqui a algumas semanas. E para encerrar da NBA, falar também da outra conferência, né? Na Oeste. Phoenix lidera com folga, já garantiu aí o primeiro lugar. Temos o Memphis, né? Seguido do Golden State. O Memphis Grizzlies aí, rapaz, passando o Golden State. Jamoran destruindo o Curry agora fora, o Curry só volta nos playoffs. O Curry só volta nos playoffs. Uma jogada muito duvidosa do Marcus Smart, inclusive. O Marcus Smart nunca foi um cara assim tão confiável tão na leal, boa fezinha dele, não dá pra saber. Foi uma jogada esquisita, inclusive, que ele vai na bola, cai em cima da perna do Curry ali de uma forma bem estabanada e na sequência ele dá um chute no Klay Thompson. É tipo assim, você fica sem entender, né, cara? Você fica sem entender, igual desse cara, tá ligado? Eu gosto do Smart, só que... Pô, não dá pra defender o cara não. Tem que ser desleal, mano. Você tem que jogar o jogo. Joga o jogo na leal. Sim. Tem muito torcedor saudosista da NBA falando, mas nos anos 80, porra, nos anos 80, cara. Já estamos aqui. Tinha nem regra naquela porra. Tinha nada, filho. O cara literalmente fazia o que cacete. Pra ser expulso do jogo, você tinha que agredir alguém e sangrar. Acho que nem agredindo. Você não ganhava nem falta flagrante. Não, só tinha que sangrar, pô. Acho que nem sangrando, acho que você ganhava, tipo assim... Só um atestadozinho de... você... Para aí. Você bateu no árbitro, parabéns. Você ainda ia ganhar alguma coisa, pô. Você ganha na bolsa de aposta. E o play-in, seguido de Golden State, o Utah também muito bem. Dallas do Luka e o Minnesota do KT chegando aí perto, mas a briga aí pelo play-in de Denver, Dallas e Minnesota tá bem quente, estão bem próximos ali. O Jokic, né, é um candidato MVP, tá brigando aí pro play-in com Clippers, New Orleans e Lakers. E Santo Antônio correndo atrás ali. DeJounte Murray vai ter que fazer milagre pra botar esse time no play-in. Pra ser sincero, Rainer, todo espectador que estiver vendo aí, se quiser pegar agora e abrir a tabela de ambas conferências, minha opinião vai ser isso aí. Não acho que vai mudar. Deve mudar muito. Não acho. Talvez o máximo pode mudar uma colocaçãozinha ali, mas, tipo assim, entre o play-in, que eu não acho que vai ter muita diferença assim, não, sabe? Eu acho que vai manter isso daí. No início da temporada tava, tipo assim, mais aberto, mas depois foi passando, trocas rolando, times jogando muito mal, como o Lakers também. Jogadores machucando, então foi piorando, mas... por exemplo, na leste do 1º ao 10º, tá praticamente decidido nos 10 times que vão. Vai mudar alguém de posição ali, talvez o Cleveland ou o Chicago peguem play-in e o Toronto fique, né, direto. E é isso, cara, porque o Washington não vejo com capacidade de tirar 5 jogos de diferença nesses últimos dias. E o San Antonio, que é o time mais próximo do play-in na oeste, tem que tirar 2 jogos aí do Lakers e também não vejo tirando. E o Lakers eu acredito que vai dar uma subidinha aí até na tabela. Não vai ficar nessa última vaga do play-in, porque já distanciou bastante do 7º e do 8º. Mas eu não vejo mudando os 10 primeiros de nenhuma das duas, não. Só posições mesmo, os 10 acho que já estão garantidos. Se você tá assistindo a gente no YouTube, não esquece de conferir lá no Spotify, o link tá aqui na descrição. E se você tá vendo no Spotify, ouvindo no Spotify, vai ter o link aí do canal no YouTube. Você pode acompanhar lá que a gente vai estar, né, nas câmeras também pra você. E terminamos a NBA então? Terminamos. Vamos falar um pouco da bola oval. No próximo bloco a gente volta pra poder falar o que tá acontecendo nas endzones. É isso. E é isso aí, cara. Notícias quentes e quentíssimas. Quentíssimas. Off-season, como sempre. Sempre tem alguma coisa, sempre tem muita coisa. Movimentações gigantescas. E, cara, vou começar falando da mais, assim... Eu não vou dizer a mais chocante, porque eu acho que foram 2 chocantes. Talvez um pouco mais chocante pra mim foi Davante Adams trocado. Esse aqui vai sentir falta. Aaron Rodgers vai sentir falta. Conexão Rodgers-Adams nunca mais. Melhor conexão da liga não tem mais. Agora a melhor conexão se chama Derek Carr e Davante Adams. Nem fala isso, cara. Mas os dois se reuniram, né? O Derek Carr e o Davante Adams que jogaram juntos em Fresno. Sim. Uma universidade que não tinha muito
muita estrela e tudo mais, mas os dois saíram de lá e mostraram que são ótimos jogadores, né? Mas, que nem a gente falou semana passada, o Davante Adams disse para o diretor dos Packers que ele se recusava a jogar sob franchise tag. Não queria jogar mais um ano. Os Packers aparentemente ofereceram 23 milhões para ele de contrato, só que ele recusou. E o que aconteceu? Os Packers foram lá, trocaram ele para os Raiders, porque os Raiders deram o quê? 29 milhões, chegando quase 30 milhões de contrato para ele, se tornando o wide receiver mais bem pago na história da liga. E eu vi no Instagram esses dias um cara zoando que pra você conseguir trocar o Davante Adams no Madden, né, o jogo da NFL, você tem que, sei lá, você pega o Aaron Donald viria pros Packers. Você tem que dar o Aaron Donald, mais tinha várias picks. O Cooper Kupp e mais uma pick de primeira pra conseguir o Adams. Cara, e o Packers deu uma de primeira e uma de segunda. Uma de primeira e de segunda desse draft. E detalhe, todas baixas, porque os Raiders são a 22ª pick, se eu não me engano. E 57ª. Mano, surreal. E assim, se os Packers, eu tenho certeza, se os Packers não draftarem 2 QBs aí, eu sou uma geladeira 2 portas. Não tem como. Jordan Love, pô. Não, Jordan Love. Que péssima escolha. O Aaron Rodgers, tipo assim, ele queria o quê? Desde esse draft de Jordan Love, ele queria um wide receiver, cara. Aí os Packers foram lá e draftaram Jordan Love. Os Packers não draftam um wide receiver na primeira rodada desde 1962, cara. No ano passado eles draftaram, como assim? Tipo, vamos draftar um wide receiver? Draftaram o Amari Rodgers. Não é grande coisa. É um jogador, tipo, bom, dá pra ser lapidado, mas não ia ganhar tanta coisa assim, porque tinha o Davante Adams, né? Sim. E, cara, com a saída do Davante Adams, os Packers perdem muito. Por quê? Simplesmente o melhor os Packers recebedor da não tem, é o melhor recebedor da liga, os Packers agora não tem a conexão, mas também tá aquém de wide receivers. Tem o Alan Lazar, que é um ganhador dessa troca, por quê? O Lazar vai ser o principal wide receivers. E se os Packers não trouxerem alguém, não draftarem alguém? Ao meu ver, os Packers têm que draftar ou Jameson Williams de Alabama ou Garrett Wilson, cara. Então, a expectativa. Ir atrás de alguém que sobrou, mas já não tem muita gente. E assim, o Jarvis Landry seria a principal contratação dos Packers. Eu acho que a briga tá entre Patriots e Packers pra pegar, porque são os dois times que necessitam de recebedores e não tem ainda, não se movimentaram atrás. E tem o Landry, quem mais tá sobrando? Tem o Julio Jones também por aí, Jones, mas não é muito Jones é difícil de apostar nele, depois dessa última temporada que ele teve. Ele foi o melhor jogador, o melhor recebedor da liga durante o quê? 8, 7 anos. Não, sem comparação. Eu, assim, acho que todo torcedor dos Packers aceitaria o Julio Jones. Obviamente. Mas tem que ver, porque a última temporada nos Titans não foi muito boa. Foi muito abaixo. Porque ele também ficou lesionado e tudo, mas dá pelo menos um contrato de 1 ano, dá pra ver. Antônio Brown, não vou nem falar. Porque eu acho que ninguém deve querer esse cara no time. Só um maluco. Ele já passou no Patriots, eu te garanto que a torcida não quer. Ninguém deve querer esse cara. E eu acho que o que sobra é o Landry, que é um... Sobra sim, né? Porque o Landry é um excelente recebedor. Vamos ver aí quem vai atrás dele, ou se não, o Packers e Patriots talvez vão recorrer mesmo ao draft e esperar aí alguma estrela da NCAA brilhar, né, na NFL. E com essa saída do Davante Adams pra AFC West, cara... É simplesmente a conferência mais disputada. Cara, você tem Chiefs, Chargers, Broncos e Raiders. Pra você ter noção, os Chiefs, o ataque dos Chiefs, Mahomes, Kelsey, Tyreek Hill e o novo contratado, Juju Smith-Schuster. Juju não é muita grande coisa, já foi um jogador melhor. Ele é muito grande coisa. Ele era muito bom jogador. Pra incorporar esse corpo aí. Sim, ele vai ser um bom recebedor, mas, cara... Incorporar esse corpo é bom demais. O Juju já passou. Ao meu ver, ele começou a se importar muito com TikTokzinho, dancinho, extracampo. Então, assim, não é por causa da lesão, é porque eu acho que o extracampo acabou com ele. Mas aí você vê esse ataque dos Chiefs. Outras peças também, mas citando certos importantes. A defesa dos Chiefs, os pass rushers. Cara, Chris Jones, Frank Clark. O Anthony Hitchens foi dispensado. Mas olha essa defesa dos Chiefs, sem contar com os jogadores. Tyrann Mathieu não sabe se fica. Mas, cara, olha esse time dos Chiefs. E assim... O Tyrann Mathieu eu acho que é essencial o Chiefs manter, né? O Honey Badger é talvez um dos melhores top 3 aí free safeties da liga, né? Sim, com certeza. E, cara, também tem os Chargers, que estão simplesmente Justin Herbert, Austin Eckler, temporada de Pro Bowl. Tem o Mike Williams, que renovou agora. Keenan Allen. Não, e o Keenan Allen. E hoje mesmo o Gerald Everett chegou, né? Experiência, talvez, pra posição de tight end, porque os Chargers estavam um tight end bom, né, velho? Sim, ele bloqueia muito bem, recebe passe justamente. E o Herbert é um cara que gosta de lançar muita bola, então ter o Everett ali pra poder bloquear vai ser muito bom. E simplesmente uma das defesas que os Chargers não tinham, que hoje nessa temporada tem,
que é Joey Bosa, Khalil Mack, J.C. Jackson e Dervin James. J.C. Jackson, Mr. Interception em Chargers. Ai, meu coração. Quando eu vi essa notícia, não bateu legal, não. Mas eu falei isso na última semana, né? O Patriots todo ano tem o top quarterback da liga e do nada aparece outro top quarterback da liga no Patriots. E a gente trouxe aí o Terrence Mitchell, quem sabe, né? Vai saber o que o Bill Belichick arruma. E seguindo aí na NFC West, tem o Broncos, né, cara? Broncos aí que fez uma troca pelo Russell Wilson. E só de você trocar pelo Russell Wilson já te coloca como favorito em qualquer posição da liga. Você pode ter o Jaguars de 2013, que você vira favorito com o Russell Wilson. E é um time que já vinha forte, porém realmente não tinha quarterback. Era o Drew Lock, mas você tem ali o Courtland Sutton, o Patrick Surtain na defesa. Eles trouxeram também o Henry Gregory do Dallas agora, né, um salário aí bem alto, inclusive, para um defensive end. Porém, é um ótimo jogador, não chega perto do que tem o Chargers com Khalil Mack e Nick Bosa. Porém, Joey Bosa. Nick Bosa tá no fim de carreira lá no 49ers. Porém, é um ótimo jogador, Henry Gregory. Sofre com algumas lesões às vezes, mas é um excelente jogador. Tem o Jerry Jeudy também, né? Que vai receber muita bola do Russell Wilson. Noah Fant. Noah Fant saiu na troca, né? Quem é o tight end mesmo? Até agora, tipo assim, não tem um tight end significante. Eu achei que ao meu ver, né? A gente pode estar zoando o cara, mas... Não, é que eu tô lembrando que eu achei que tinha algum tight end assim extra, mas... Outro cara também de defesa, o Josh Simmons, que também vai... Ah, sim. Eu vejo o time do Denver correndo atrás dos outros três nessa AFC West. Porém, é um time que pode evoluir muito durante a temporada. Sai um pouquinho atrás, olhando no papel, obviamente. Mas no decorrer da temporada é um time que pode evoluir muito. E eu vou terminar, né, falando do Raiders, que é um time perigoso. O time do Raiders me assusta de olhar, tá? Estão fazendo muitas contratações boas. Você vê Derek Carr pra jogar com Devante Adams. Derek Carr é um ótimo QB. Sofreu com lesões nos últimos anos, mas mesmo assim se mostrou muito competente. E é um time que deu trabalho ano passado. Ninguém esperava que desse tanto trabalho, mas acabou dando, né? Trouxe aí o Devante Adams, contratou o Amir Abdullah, que era do Lions também, trouxe Brandon Bolden do Patriots, Max Crosby renovou. Então, Chandler Jones chegou também pra acrescentar Jones, então, esse pass rush aí. O pass rush muito assim, forte com Jones e Crosby. Hunter Renfrow ficou. O Renfrow que tava cotado aí sair pra muitos times, acabou ficando, renovou, né? Então será também o Anthony Everett pro corpo da secundária. Vamos ver aí o que o Raiders pode proporcionar, né? É um time muito forte, mesmo que a defesa tenha tido seus defeitos nos últimos anos, mas... Muitos problemas extra-campo também, né? O Max Crosby era um deles, né? Sim. E se livrou aí desses problemas que eles tinham. Mas é um time que eu vejo muito potencial para ser desenvolvido. Mas vai ser a melhor. Mas toda grande transferência tem um risco, né? Você colocar dois jogadores de alto nível jogando junto, às vezes não dá certo. Depende muito da química que eles vão ter. Eu vejo o Derek Carr e o Devante Adams jogando muito bem juntos, porque o estilo de jogo deles são parecidos. Porém, a gente já viu transferências desse tipo dando errado antes, né? Então, resta esperar. E dando um chute aqui bem presunçoso, será que pela primeira vez vão ter 4 times da mesma conferência nos playoffs? Eu acho que é praticamente impossível isso, né? Tem que ser 3. Com certeza 3, né? Eu acho que vai ser muito difícil, porque porque tem um recorde dentro de conferência, né, cara? Então, assim, isso quebra qualquer um. Mas dependendo aí do calendário, quem sabe, né? Tá muito forte, cara. Sim, tá muito forte. Tem muito time correndo muito forte. E... O exemplo é o Deshaun Watson, que acabou de chegar nos Browns. Trocado, assim. O Baker, a gente falou, o Baker pediu pra ser trocado. Sim. E eles trouxeram um cara que é 3 degraus, que não 4 a mais que o Baker. Sim. Tem problemas extra-campo? Tem. Mas não vamos falar que ele não é um excelente QB. Muito melhor que o Baker Mayfield. Muito melhor. E vamos só fazer uma cornetadinha aqui. Pô, o cara foi trocado por várias picks de primeira escolha, várias de segunda, trocas de picks. Davante Adams. Uma de primeira, uma de segunda. Uma de segunda. E assim, eu vejo... O Packers acho que só queria se livrar. Já que você quer sair, sai. Vai embora, não vai jogar? Então pronto. E com essa chegada do Deshaun Watson, o time dos Browns com certeza vai ter muito mais chances de chegar
nos playoffs do que com o Baker Mayfield. Porque a gente sabe, o Baker Mayfield era aquele cara que tinha aqueles colapsos. Eu sempre falo, era um Mitchell Trubisky melhorado. O Baker Mayfield, eu lembro, a gente tava até falando dos Packers, cara, ele teve um jogo de 4 interceptações. Cara, foi surreal aquele jogo. O Baker parece que ele olha pro fundo do campo, ele deve ter algum problema de visão, porque ele olha pro fundo e ele fala, uai, não tem nenhum jogador do meu time ali. Vou jogar a bola lá. Ah, vou jogar lá, vai que ele chega. O cara tá tipo assim, a uns 50 metros, ele fala, vou jogar ali, ele vai correr. Ele vai correr e vai pegar. Aí quando ele pisca, ele vê que ele jogou pra direita e todos os jogadores correndo pra esquerda. O Baker é um cara difícil de defender, né? É. O Browns teve muito problema com o QB por muito tempo, né? Johnny Manziel. Quem não lembra Johnny Football? Até o Baker Mayfield chegar, parecer que solucionou a situação. Ele veio muito bem de Oklahoma, chegou muito bem, mas mostrou que não era o cara mais competente da liga. E também teve outras trocas rolando hoje, né? Tipo, a gente tava falando a gente tava vindo pra cá. Já rolou várias Matt Ryan pro Colts. Matt Ryan pros Colts. E Mariota pro Falcons. Justamente assim, a gente tava falando essa questão. Pô, o Deshaun Watson foi uma troca gigantesca, tá? A gente sabe que o Matt Ryan é bem velho e tudo mais, mas uma escolha de terceira rodada, cara. Assim, e essas trocas estão rolando... um jogador que já foi MVP, né? Sim, justamente, o cara MVP ser trocado por uma escolha de terceira rodada pros Colts. Eu ainda vejo muita gasolina no tanque do Matt Ryan. Eu discordo de você. Eu vejo. Eu discordo. Eu não acho que ele... Eu não acho que estes últimos anos no Atlanta tenha sido total culpa dele. Eu vejo o time realmente muito mal treinado, né? E muita peça faltando naquele time do Falcons. Eu vejo o Matt Ryan ainda fazendo muita coisa, principalmente com um time bom como o time do Colts. Ele vai ter um jogo terrestre excepcional para apoiar ele com o Jonathan Jones. E então, talvez o Matt Ryan possa voltar ao auge dele aí, quem sabe. O Matt Ryan ele tem um braço muito forte. O deep midfield, né, os lançamentos mais longos e meio campo ali dele são muito bons. Então, você tem ali o T.Y. Hilton, que é um jogador muito dinâmico. Então, o Matt Ryan pode reacender na liga esse ano. E o Mariota indo pro Falcons para ficar com o lugar do Matt Ryan. Mariota é um cara que eu particularmente tenho um carinho muito grande por ser de Oregon. E eu fiquei muito triste depois que o Mariota machucou e não voltou a ser o mesmo jogador. Ele começou muito bem no Titans, ele era um cara que a torcida do Titans realmente tinha esperanças, né, no futuro. E o futuro do Titans foi o Ryan Tannehill, que foi uma grata surpresa na liga. E agora o Tannehill vai ter mais 2 recebedores, né, um tight end, o Austin Hooper, que fechou, e o Robert Woods, que foi trocado também, ao meu ver, a preço de banana pelos Rams, uma escolha de 6ª rodada. Porém, o Rams... Deixou Woods, mole. Mas ainda é um time muito forte, atual campeão, e vai brigar pelo título de novo, com certeza. Sim. E a gente vai só dar uma pontuada aqui, em alguns jogadores que ainda estão na free agency, que ainda têm decisões a ser tomadas. O Darius Smith, que tinha fechado com os Rams, voltou atrás. Tem o Stephon Gilmore ainda para poder decidir. Sim. O próprio Gronk, todo mundo sabe que ele vai assinar com os Buccaneers, não tem como. O Bobby Wagner e o Tyrann Mathieu. O OBJ é outro cara que eu vou citar, mas eu tenho certeza que o OBJ vai voltar para os Rams. Eu acho que ele fica também. Tenho certeza. Você falou do Zadar Smith, ele teve visitas aí no Bills e no Vikings. Hoje ele tava nos Vikings. Será que ele fica lá para caçar o Aaron Rodgers? Será? Quem sabe aí, Zadar Smith contra Aaron Rodgers ali na mesma divisão. Mas se ele for pro Bills, cara, esse time do Bills vai ficar insuportável. Com certeza. Então, vamos esperar aí, ver com quem o Zadarius vai fechar. Você falou, o Gronk deve fechar com o Bucks. O Bucks tá fazendo a escolinha New England Patriots, né? Trouxe Shaq Mason, trouxe Patrick Chung não, é Logan Ryan. E já Tom Brady, Rob Gronkowski. Falta só o Julian Edelman voltar da aposentadoria. Quer levar o Bill Belichick também? Eu também, tá doido. Troca pelo Bruce Arians aí, ó, troca de técnico, pode? Pô. Mas falando essa coisa de troca, pra gente poder só fechar esse nosso assunto, queria que você pontuasse quais são ao seu ver, quais foram as melhores trocas, as 3 melhores trocas ou assinaturas dessa off-season pra você? Bom, acho que a melhor troca ou assinatura não foi nenhuma das duas. Acho que foi o Tom Brady voltar da aposentadoria. Pra mim, nada supera isso na liga, né? O melhor jogador da história da liga, ou maior, como queiram, voltar assim, né, da aposentadoria, acho que é o que mais impactou até agora. E com certeza seguido do Devante Adams saindo pro Raiders. Você falar do melhor jogador, de uma das posições mais importantes saindo assim, com certeza algo muito grande, né? E
Acho que o Khalil Mack, cara. O Khalil Mack é alguém que pode dar muito trabalho, mesmo que foi superado aí nos últimos anos por alguns outros defensive ends que estão jogando muito. Mas é algo a ser notado aí, né, no Chargers. E você? Mano, acho que, tipo assim, todas essas coisas aí foram muito boas, mas eu vi muito um Von Miller. Eu lembro que a gente conversou em office sobre essa contratação que a gente ficou de cara, que foi muito chocante. O cara tinha os Rams e os Broncos. Ninguém imaginava que ele saia desses dois times, né? E ele fechou com os Bills. A gente falou que, pô, velho, o cara tá velho. Será que o cara aguenta mais 6 anos de contrato mesmo? 120 milhões? Mas, cara, a gente não pode descartar que o Von Miller tá sendo um dos melhores pass rushers desde 2016. E ele, tipo assim, ele é como se fosse Ele é uma máquina, né? Uma máquina, ele é um touro. Ele é um touro que vai atrás de todo mundo. E ele encaixa muito bem no time dos Bills, porque você vê os últimos anos dos Bills, o que mais peca é o pass rush. O Bills tem uma defesa, safes, cornerbacks muito bons, mas o pass rush ali, linebackers e os jogadores de linha ali... Front seven, né? Front seven não são, tipo assim, muito bons, muito confiáveis. Você tem ali atrás o Micah Hyde, você tem o Jordan Poyer, você tem o Matt Milano, você tem o Tremaine Edmonds, mas, cara... O Will Davis White também, mas sempre estava faltando esse pass rush. E o Von Miller, que eu falei, é um dos melhores pass rush, cara. Pra você ver, quando... Tanto no passe quanto na corrida, né? Sim. Ele faz os dois muito bem. Para muito bem. E assim, o que faltou pros Bills ganharem dos Chiefs nesses últimos anos? Pass rush. Faltou incomodar o Mahomes. Faltou tirar o Mahomes da zona de conforto, que foi o que a gente viu dar certo na temporada inteira. O Chiefs não teve uma temporada muito, né, proveitosa. E a gente viu eu vi um jogo do Ravens contra o Chiefs, que o Ravens não deixou o Mahomes jogar. O Mahomes era pressionado em toda a bola, que ele encostava. E ele não conseguiu jogar direito. Ele errou muito passe besta, foi interceptado. Então o segredo pra jogar contra o Mahomes é o segredo pra jogar contra qualquer quarterback, cara. Pressiona o cara, tira ele da zona de conforto. Sim. E você falou, ano passado o Bill só não ganhou por isso. E agora trouxe o Von Miller. Quem sabe o Zadarius Smith não acerta também. É um ótimo jogador pra pressionar o quarterback. Então o Bills aí é uma das potências. Então... por enquanto não dá, como a gente falou, não dá pra colocar, mas você vê algum time despontando nas duas conferências? Mano, eu vejo muito os Bucks. Eu não vou falar das duas, eu vou falar só de uma porque, cara, como você falou, o aspecto Tom Brady é outra coisa, cara. Tom Brady voltar a ser... Eu fico imaginando como é que foi a diretoria dos Bucks quando ele falou, vou aposentar. Os caras devem ter ficado pensando, O que eu vou fazer, Davi? O que eu vou fazer? Eu vou sair de um Tom Brady pra quem? Pra um Garoppolo que foi cotado, pra um James Winston que foi cotado pra volta, até um Mitchell Trubisky que foi cotado. E um jogador que você não substitui. Não tem insubstituível. E, cara, então, tipo assim, com a volta do Tom Brady, a chegada do Russell Gage, que veio dos Falcons, wide receiver, o Chris Godwin, que ficou também pela franchise tag, depois teve o contrato renovado de 3 anos e 60 milhões. O Bucks manteve o time praticamente igual por 3 temporadas, né? Ele fechou com o Carlton Davis, né? Renovou o contrato do Carlton Davis, trouxe o Logan Ryan, trouxe o Shaq Mason. E, assim... Provavelmente, a gente pode chutar assim, mas vou chutar na cega, mas vai trazer o Gronk de volta. Então, cara, eu vejo que os Bucks têm tudo pra ser o time a ser batido. Tem até aquele que a gente brincou, Tom Brady ganha um ano, perde outro. Esse ano tem tudo pro Tom Brady chegar eu vejo no topo de novo. O que eu vejo na NFC é isso, cara. O Bucks com folga, eu acredito. Né? Olhando o papel assim, pra começar a liga, o Bucks talvez seja o time mais forte. E na AFC é uma batalha dura, mas eu vejo o Bills bem à frente assim, dos outros junto com o Rams. Acho que Bills e Rams vão dar muito trabalho esse ano de novo. E acredito que esse seja o ano do Josh Allen. Mostrar pra que ele veio e mostrar que o torcedor do Bills... Era ele que tava faltando pro Bills ser campeão, sabe? O Bills já bateu na trave aí, 4 vezes. Ano passado pode ser contado também como uma batida na trave, mesmo que não chegou na final. Então... Eu vejo esses 3 times correndo na frente dos outros. Como a gente falou da AFC West, não coloquei ninguém porque são projetos muito novos pra você colocar como favoritos. Então, tem que ver como é que o time vai encaixar primeiro. Eu também só não falo o Chiefs justamente por causa disso, por essa batalha dentro da AFC West. Então, a NFL tá na off-season, não tem tanta notícia, não tem muito jogo pra comentar, não tem o que falar dos times. É mais as movimentações mesmo. E era isso que a gente tinha pra hoje, né? Terminando aí nosso segundo episódio do Goldcast. E a gente vai ficando por aqui. Um abraço aí pra todo mundo que assistiu. Valeu, Dutra, mais uma vez aí.
Obrigadão, gente, pela audiência. E semana que vem a gente volta mais com novas notícias da NBA, playoffs chegando, como destacado, e mais notícias quentes da NFL também. Se Deus quiser, semana que vem o Bulls tá em 5º lugar ainda. Um abraço, gente. Valeu.